Enquanto o programa Sentinela massacra vários mutantes com a aprovação do governo, um telepata idealista reúne alguns jovens para impedir aquilo. Renda-se, mutante! Em uma manhã comum na cidade de Los Angeles, vemos algumas pessoas olhando para cima, pois alguns robôs gigantes se aproximam do local. E quando eles chegam mais perto, começam a lançar raios na direção de algumas pessoas específicas. E entre essas pessoas que foram exterminadas instantaneamente, um deles continua vivo. Contudo, um dos robôs se aproxima do sobrevivente ferido e completa o serviço pisando no coitado, deixando as pessoas ao redor apavoradas. Não! Mais tarde, naquele mesmo dia, todos os noticiários comentam sobre o ocorrido, chamando aquele massacre de Reduto Mutante. E de acordo com as notícias, os robôs gigantes que são chamados de Sentinela foi uma operação de extermínio da raça mutante considerada um sucesso. Porém, muitos ativistas de direitos humanos consideram a ação como desumana e inconstitucional, mas o presidente dos Estados Unidos considera o questionamento dos ativistas como um absurdo, já que o programa foi uma resposta ao massacre ocorrido em Washington pelo grupo terrorista chamado Irmandade dos Mutantes, liderado por Magneto, o mestre do magnetismo que, além de ter sido responsável pelo atentado, também fez uma transmissão informando que os humanos serão obrigados a entregar o planeta aos mutantes, que são os verdadeiros substitutos do Homo sapiens. Com isso, o ex-engenheiro da NASA Bolivar Trask desenvolveu o programa Sentinela como reação aos mutantes terroristas. Todavia, o objetivo do programa é exterminar todos sem exceção, e de acordo com a previsão, todos os mutantes serão detidos em 8 semanas. Enquanto isso, em um bar em San Diego, vemos um homem chamado Hank McCoy assistindo os noticiários muito preocupado. Com isso, um homem que jogava sinuca começou a importunar o coitado simplesmente pela sua aparência física peculiar. E depois do encrenqueiro ouvir do rapaz que ele não quer problemas, o safado usa o taco de sinuca para agredi-lo. Mas Hank desvia facilmente e dá um chute bem na cara do sem vergonha. Com isso, o dono do bar aponta uma arma para ele, o chamando de animal, e o mesmo vai embora, arremessando uma moeda bem no copo de gorjeta do bar. E quando ele sai do local, uma bela ruiva o cumprimenta. Seu nome é Jean Grey. Um tempo depois, no estado do Texas, vemos a mesma ruiva em uma delegacia com um cartão de uma locadora. Com isso, ela usa seu poder telepático para se apresentar ao guarda que se encontra no local como se fosse uma agente federal de meia-idade, informando que irá levar uma mutante que está presa naquele lugar. Então o senhor a leva até a mutante que foi presa por tentar roubar um carro. Seu nome é Ororo Monroe. Desse modo, eles libertam a prisioneira. E enquanto eles fogem, Ororo pergunta se ela é capanga do Magneto e Jean informa que trabalha para a concorrência. Um tempo depois, em Nova York, vemos uma transação de tráfico de armas entre russos e árabes. E depois da reunião, os árabes entram em um helicóptero e metem bala nos russos. Com isso, descobrimos que um dos homens que foram atacados é um mutante, pois seu corpo foi totalmente coberto por metal para se proteger dos tiros. Desse modo, os árabes fogem morrendo de medo do sujeito e o mesmo começa a chorar. E enquanto lamentava por aquilo, Jean Grey aparece dizendo que sabe o que ele está sentindo por ter sido descoberto e o abraça dizendo que ele não está sozinho. Pouco tempo depois, no Instituto Xavier, vemos a primeira reunião da equipe com Scott Summers, que é o líder, informando que eles precisam chamar um ao outro por seus codinomes enquanto estiverem vestindo o uniforme. Desse modo, ele diz que é o Ciclope e pede para todos repetirem os seus antes de conhecerem o Professor Xavier. Tempestade, Colossus, Garota Marvel e Fera. Em seguida, eles entram na mansão e Fera pergunta para que eles precisam usar aqueles uniformes de látex. Com isso, o Ciclope responde que as roupas possuem um dispositivo de camuflagem de genes mutantes. Ou seja, enquanto estiverem usando aquelas roupas, nenhum sentinela irá reconhecê-los como uma ameaça. Depois, Colossus pergunta sobre os homens que estão pintando a mansão e Jean informa que os colocou em um transe pós-hipnótico quando os contratou. Em seguida, eles entram
entram na sala do professor e Xavier se apresenta para eles. Depois, Colossus comenta novamente sobre os apelidos e Xavier informa que essa foi uma ideia que ele teve junto com Magneto tempos atrás. Ao ouvir aquilo, Tempestade informa que não irá trabalhar com Magneto e o professor diz que o homem citado apenas faz parte de seu passado, pois ambos ergueram um santuário mutante que fica na Terra Selvagem para servir como refúgio para os mutantes, mas nada dura para sempre. Com isso, Colossus pergunta o que deu errado e vemos um flashback do momento em que Xavier ficou paraplégico em uma luta contra Magneto quando eles se desentenderam. Então, Fera pergunta se o motivo da divergência foi referente às suas ideologias e Charles responde que sim. E quando Colossus pergunta como ele o encontrou, Xavier informa que foi através do sistema cérebro e informa que estava usando o mecanismo para sondar outro aluno em potencial antes deles se apresentarem. Desse modo, ele descreve que o menino de 15 anos que se chama Bob Drake fugiu de casa quando soube de sua mutação para não arriscar a vida de seus pais caso os sentinelas atacassem a sua casa. Pouco tempo depois, na Times Square, Tempestade comenta que não acredita que em pleno sábado à noite ela está vestida feito um boneco no meio de uma rua lotada procurando por um pivete cheio de espinhas que ela nem conhece. Com isso, Ciclope diz pelo comunicador que ela sabe o que é viver em fuga e que eles não podem se omitir enquanto um sentinela caça um adolescente. E no instante em que o Fera informa que acabou de avistar o rapaz dentro de um ônibus, Jean informa que o primeiro sentinela já apareceu. Dessa forma, vários outros começam a aparecer, deixando as pessoas apavoradas. Com isso, um dos robôs pega o ônibus que Bob está, fazendo as pessoas descerem desesperadamente. Desse modo, Fera entra quebrando o vidro da janela e consegue escapar antes do veículo ser destruído. E quando o Ciclope pede para a Tempestade agir, ela diz que ainda não consegue controlar os seus poderes, mas ele insiste. Dessa forma, o céu começa a relampejar e alguns raios acertam os sentinelas, destruindo vários deles. E quando o Ciclope começa a elogiar a companheira, ela desmaia por causa do esforço. Depois vemos Fera desviando das rajadas dos sentinelas. E quando Bob desesperadamente diz que eles estão cercados, Fera espertamente usa a situação a seu favor, fazendo dois sentinelas se destruírem disparando um no outro. Em seguida, vemos Jean tentando acessar os circuitos de um dos sentinelas que estava se arrastando por ter sido quase todo destruído. Desse modo, Colossus pega um caminhão, joga no robô e termina de destruir a máquina. Mas antes dele começar a comemorar, outro sentinela que estava próximo atira em sua direção. Dessa forma, Ciclope dispara no robô com sua rajada ocular, mas infelizmente não foi forte o bastante. Dessa forma, o gigante pega Scott com uma das mãos e fica prestes a esmagar o coitado. Contudo, o mutante dispara novamente usando sua força total, destruindo a cabeça do autômato. E quando o sentinela o larga, Garota Amável usa o seu poder para ele não se esborrachar no chão, mas informa que não irá conseguir segurar o robô gigante por muito tempo. E no instante em que aquela máquina enorme fica prestes a cair em cima de dezenas de pessoas, Bob Drake dispara uma rajada congelante e consegue congelar o sentinela, impedindo a sua queda. E quando Fera parabeniza o rapaz por ter salvado todas aquelas pessoas, uma garrafa atinge a cabeça do garoto. Dessa forma, ele diz para o agressor que ele cortou a cabeça do menino e as pessoas começam a dizer que eles devem morrer por serem mutantes. E quando Jean informa que aquele rapaz salvou a vida deles, Ciclope diz que não vale a pena e eles vão embora. Enquanto isso, na Terra Selvagem, vemos a equipe de mutantes de Magneto informando que o Professor Xavier está vivo como ele suspeitava. Em seguida, Mercúrio informa que os traficantes de armas acabaram de chegar. Desse modo, vemos a reunião acontecendo poucos minutos depois, e o líder da organização pede desculpas por ter perdido a arma nuclear de Magneto. Com isso, o mutante informa que ele irá servir de exemplo para todos que falharem com ele e pergunta se ele ainda usa marca-passo. E quando ele responde que sim, seu peito começa a sangrar e o dispositivo sai de seu corpo para as mãos de Magneto, o matando instantaneamente.
Em seguida, ele pede para a Feiticeira Escarlate limpar a sujeira. E enquanto vemos o traficante morto, Magneto informa para Mercúrio que Charles Xavier reuniu um grupo rival ao deles na América do Norte e precisa impedir aquilo. Desse modo, o velocista pede para informar onde está o Xavier para ele matá-lo, e Magneto manda calar a boca e ouvir, pois com certeza o telepata desativaria a mente dele no momento em que estivesse cruzando o oceano. Em seguida, ele diz que precisa de um assassino mais qualificado para isso e pede para avisar o Wolverine que ele tem uma missão. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Millar, desenhos de Adam Kubert e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à primeira edição da revista Ultimate X-Men Volume 1 pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.